Olá, eu sou a Renata Figueiredo e eu queria fazer esse vídeo hoje diferente, para que todos possam ter entendimento daquilo que vamos enfrentar brevemente. Se você tem uma vida com Deus, se você medita nas Escrituras todos os dias, se você está observando e compreendendo todos os sinais que estão aí aparentes em todo o mundo, então você provavelmente crê que a volta do nosso Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Meus irmãos, somos a geração do arrebatamento da igreja de Jesus Cristo e precisamos estar prontos espiritualmente, acima de tudo, para estarmos com a nossa alma nas mãos do nosso Rei, Senhor Jesus, para que possamos subir para a eternidade e morar com Ele para todo sempre, porque esse desejo deve pulsar dentro de nós dia após dia. Devemos pensar na eternidade todos os dias, a todo tempo se for preciso, para que possamos nos preparar espiritualmente. Mas nesses últimos dias o Senhor também tem falado que precisamos nos preparar fisicamente, pois um tempo de escassez de tudo que você imagina está para chegar. Sabe por quê? Porque é necessário que se produza salvação. Vemos aí hoje em dia não apenas o mundo de cabeça para baixo, mas também a igreja do nosso Senhor, a igreja que se diz de Cristo. Muitos estão vivendo como se Jesus Cristo não fosse voltar nem tão cedo. O pecado da igreja está cada vez mais aparente, é tanto que vemos aos montes na internet profetas, falsos profetas, assim como a palavra de Deus nos mostra em diversas passagens, que nos últimos dias viriam muitos dizendo eu sou o Cristo e enganariam a muitos. Que eu e você não sejamos enganados pelas mentiras que estão contando aos montes por aí. E da mesma forma, o Senhor quer nos alertar, meus irmãos, para um tempo de necessidade que está por vir. E não é só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E pensando nisso, através de um único profeta que tem falado da boca de Deus, e eu vou deixar o link do canal dele aqui, num comentário fixado, Pastor Marcelo de Carvalho. Eu tenho acompanhado ele desde a pandemia, desde antes da pandemia, melhor dizendo. O ministério dele é Ministério da Profecia. Ele sempre tem trago conteúdo com relação às profecias dos últimos dias, dos últimos tempos. E nesses últimos dias, Deus tem usado a boca dele para falar aquilo que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Então, eu vou deixar o link do canal dele ou o link das últimas lives que ele tem feito nesses últimos dias. Ele tem mostrado profecias se cumprindo, ele tem mostrado sonhos proféticos de milhares de pessoas ao redor do mundo que seguem ele, seguem o canal dele, e eu posso lhe comprovar, meu irmão. Ele não é um charlatão, ele não é uma pessoa que está só querendo ganhar likes aqui na internet por conta do canal. Não, ele é um profeta do Senhor nesses últimos dias. E assim como nos tempos antigos, lá no Antigo Testamento, só havia um Moisés, assim também nos dias de hoje, assim como nos dias de Moisés, está acontecendo também da mesma forma. Só há um profeta que está trazendo a verdade da palavra de Deus, daquilo que vai acontecer nos últimos dias que já estamos vivendo. Então, pela fé, eu espero que você possa dar uma atenção a mais a esse conteúdo que eu vou estar colocando aqui no comentário fixado, que você possa usar a sua fé com base na palavra de Deus para compreender aquilo que Deus está querendo mostrar. E pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para crer na verdade das Escrituras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que é a igreja de Jesus Cristo hoje vai compreender as verdades que estarão sendo ditas. E pensando nisso, pensando no conteúdo que ele tem trago nesses últimos dias, que vem sim da boca de Deus, porque Deus já me confirmou muitas vezes, eu quero trazer para vocês aquilo que eu tô buscando fazer pela misericórdia do Senhor, buscando fazer pela instrução do Deus vivo, para poder me preparar fisicamente. Amém? E eu queria também poder trazer o preparo também espiritual, como eu tenho feito aqui no canal, né? Não tem tido muitas visualizações, mas eu creio que enquanto a internet estiver aí, né, porque vai haver falta disso também, vai haver falta de conteúdo cristão na internet. Ou por isso, se você tiver uma Bíblia física na sua casa, guarde-a bem, guarde-a muito bem. Se você não tiver e dizer, eu vejo a Bíblia através da internet, nos sites, nos apps, compre uma Bíblia impressa, porque isso vai faltar também. Vai haver falta de alimento, tanto físico quanto espiritual. Então precisamos estar preparados enquanto estivermos aqui. Isso é tudo enquanto estivermos aqui, meus irmãos, porque já está declarado pelo próprio Deus
que o arrebatamento da igreja só vai vir depois que esse período de dificuldade passar. E já estamos no princípio das dores. Já foi comprovado pelo próprio Deus que já estamos no princípio das dores. E assim como uma mulher que está em trabalho de parto, as dores vão se intensificando. Então não se espante se você começar a ver coisas estrambólicas acontecendo, que já estão acontecendo, mas vão se intensificar. Então que precisamos estar alertas para com a nossa salvação, precisamos nos manter firmes até o nosso Senhor Jesus chegar, precisamos cuidar daquelas pessoas que ainda não se converteram e, enfim, esse está sendo os nossos últimos dias aqui nesse mundo. Mas eu creio que o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então a gente vai conseguir vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar na fé. Amém? Então eu queria fazer esse processo com vocês. Amém? Esse processo de armazenagem. Eu tenho visto alguns vídeos aqui na internet e eu posso também deixar o link para vocês de um canal que explica bem direitinho gastronomia mundial, tá bom? E eu espero que ajude vocês também nesse processo. Bom, eu vou começar preparando as garrafas, tá bom? Eu pedi uma vizinha aqui para ela pegar e juntar para mim, mas eu tenho buscado também, encontrar por aí. E através dessas garrafas eu penso, né, em nome do Senhor Jesus, conseguir fazer estoque de alimento, tipo feijão, arroz, macarrão, coisas assim básicas que a gente necessita no dia a dia. Mas não é apenas isso, meus irmãos, porque a gente tem que entender que a gente não apenas come, mas a gente também a gente cuida do corpo, então coisas assim de higiene pessoal e tudo mais, isso também é importante, né, remédio e tudo mais, certo? Então isso aqui é importante para que vocês possam ter abrir o entendimento, meus irmãos, que a gente sempre teve tudo à mão, mas vai faltar. Com o governo que está aí, enfim, ao redor do mundo, a gente pode ver o caos que está se intensificando. Então, prevenir nunca é demais. E a palavra do Senhor, ela nos ensina desde o início, desde o Antigo Testamento, quando a gente vai lá em Gênesis, né? A partir do capítulo 37, se não me engano, que é a parte que José, ele é levantado governador do Egito, porque ele interpretou o sonho de Faraó, né, daquelas vacas magras e tudo mais, e aquilo ali era um tempo de fome, de escassez que estava vindo sobre o Egito. Então, durante aquele tempo que ele pôde estar ali administrando as coisas do Egito, com a sabedoria proveniente de Deus, porque ele era um homem de Deus, né, ele recebeu essa possibilidade de interpretar os sonhos vinda do próprio Deus, com toda certeza, então Deus era com ele. Então era a mesma coisa com Daniel, ele tinha um espírito excelente, o espírito do Deus vivo, ou seja, o Espírito Santo ainda não estava dentro dele, mas Deus estava com ele, Deus estava com José, e tudo aquilo que José colocava a mão era abençoado, se tornava próspero. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então é uma coisa que eu quero deixar bem clara, que isso aqui é a arca física que a gente tem que preparar, mas sobretudo, não adianta eu preparar isso aqui tudinho e não ter a minha vida com Deus, por exemplo. Eu me preparar para passar esse tempo aqui antes do arrebatamento e eu não cuidar da minha alma, não cuidar da minha vida espiritual. Então, é bom ficar claro, né, que isso aqui é só enquanto a gente está aqui, é só enquanto o Senhor Jesus não chega para nos buscar. Então, isso tudo, meus irmãos, se você pode estar achando uma doideira, uma coisa assim que você nunca ouviu na vida, isso tudo só pode ser discernido de forma espiritual, com base na palavra do Senhor. Eu não estou aqui para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo, mas eu creio, pela minha vida com o Senhor, né, por tudo que Ele tem me mostrado, por tudo que Ele tem permitido na minha vida, eu creio que isso é uma direção proveniente dEle, que Ele faz para guardar os seus, da mesma forma que Ele fez através de José. José foi usado por Ele para abrir os olhos de Faraó, e olha que Faraó, né, lá no Egito, eram todos pagãos, mas eles receberam a direção de um homem de Deus, do Deus vivo, dos hebreus, né, do Deus de Israel. Então, hoje em dia, tem muitas religiões, muitas coisas por aí, mas só há um Deus. Só existe um Deus Todo-Poderoso. É aquele que está vivo e que cuida dos seus. Deus, Ele cuida dos seus. Mas precisamos ter ouvidos para ouvir. E como Ele é Espírito, precisamos discernir espiritualmente a voz dEle, a palavra dEle. A palavra, ela só é discernida espiritualmente.
Se a gente for meditar na palavra de Deus com uma visão natural das coisas, a gente não vai entender nada. Por isso que é tão importante a gente receber o Espírito Santo do Senhor, ter ele dentro de nós, porque aí ele vai nos abrir a visão para tudo aquilo que Deus quer falar conosco, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, acompanhe comigo nessa preparação. Primeiro eu vou tirar essa parte aqui das garrafas. Ainda tenho poucas garrafas, mas eu creio que nos próximos dias Deus vai permitir eu encontrar mais. Então é isso, meus irmãos, porque a gente vê a situação de hoje, a gente vê tudo caro no supermercado, a gente tem visto a superinflação que tem acontecido nos últimos dias. Podem dizer, isso sempre aconteceu, principalmente quando foi mudada a moeda e tudo mais. Só que vai vir uma moeda nova por aí também. Já está profetizado também. O anticristo, ele já está no mundo. E uma nova moeda surgindo. As moedas que existem hoje, inclusive o dólar, não vão valer mais nada. Então, como é que fica, né? Então, aqui eu vou dar uma lavada nas garrafas, certo? Para lavar as garrafas, como eu vi no vídeo, só é necessário colocar sabão líquido, certo? Mas como eu coloco o meu sabão líquido dentro desse potinho, eu coloco também com água sanitária um pouco. Então eu gosto do cheirinho de água sanitária também, porque a água sanitária limpa mesmo, né? Tira todas as bactérias e tudo mais. Então eu vou colocar assim. Mas é bom a gente enxaguar bem, pra não ficar nenhum resíduo, né? Porque depois a gente ainda vai colocar outro ingrediente pra poder estar limpando com mais eficiência. Então eu vou colocar aqui. E Belinha tá aqui. Belinha, ó. Belinha, ela não quis aparecer. Mas Belinha tá aqui ajudando. Né, meu amor? Mamãe, não vai faltar nada aqui em casa. Mas não é só por causa disso não, viu? Não é só por causa disso não. Porque isso aqui não é nada, meus irmãos. Isso aqui não é nada. Quem é tudo é o Deus Todo-Poderoso. Não é isso que eu tô fazendo que vai me livrar totalmente de alguma coisa, não. Como tudo na Bíblia fala que quando a gente tem o Senhor, então há a multiplicação, há a bênção, há a prosperidade, porque a verdadeira prosperidade é aquela que é com Deus, porque a gente pode ver por aí que as pessoas elas podem ter rios de dinheiro, tem muita gente rica no mundo, mas se você parar pra ver a vida íntima dessa pessoa, o interior dela é vazio, a maioria das vezes é vazio. Essa pessoa tem depressão, tem vontade de morrer e tudo mais, então isso mostra que o dinheiro ele tem que ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Então tudo isso que a gente tem, essa casa, carro, alimento, roupa para vestir, tudo isso provém do Senhor. Ele é que nos dá o sustento. Então quando a gente tem esse entendimento que tudo que eu tenho é emprestado, tudo que eu tenho é do Senhor, que tudo que eu conquistei, sim, com o meu trabalho, com o meu esforço, mas isso eu só consegui isso porque Deus me deu força para acordar todo dia e ir trabalhar. Deus me deu entendimento para poder fazer o trabalho. Enfim, Deus deu toda a capacidade que eu tenho. Deus deu tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu faço, provém do Senhor. Então, quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa compreensão firmada das coisas, então o Senhor vem e nos honra. O Senhor vem e multiplica. É a mesma coisa do dízimo. O dízimo, que é a primeira parte, a 10ª parte de todos os meus ganhos. Se você quiser saber mais sobre o dízimo, lá em Malaquias 3:10, tá bom? Que o povo de Israel estava perguntando ao Senhor o que é que eles estavam em falta com o Senhor, e o Senhor disse claramente que eles estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. Em que te roubamos, ó Senhor? E o Senhor fala, o Senhor responde: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Então a questão do dízimo, muitas igrejas podem achar que você pode dar o dízimo quando você puder, você devolve o dízimo quando você quiser, ou se você sentir no seu coração que deve dar, você dá, senão não dá. Mas o dízimo é uma questão de fidelidade. É a mesma coisa no casamento.
casamento. Você é fiel à sua esposa, ao seu marido quando você quer? Ou você tem que ser fiel o tempo todo? Mesmo que coisas aconteçam só pra você pecar de alguma forma. Né? Então essa é a questão da negação da carne. Quando a gente sabe que tem que negar nós mesmos pra gente se manter fiel, né? Muitas vezes pode acontecer alguma coisa e a gente tem que se manter fiel aos nossos compromissos, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é. Ou seja, é uma questão de caráter. É uma questão de caráter. E um exemplo que eu tô dando aqui é o dízimo, né? O dízimo, que é a primeira parte, a 10ª parte de todos os meus ganhos. É a primeira parte, são as primícias. Então, quando a gente se torna fiel ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, na casa do Senhor, Ele vem e nos abençoa, Ele vem e multiplica. Então, aquilo que a gente faz, a gente sempre coloque o Senhor à frente, tá bom? A gente sempre coloque o Senhor em primeiro lugar. Então, a gente vai tirar isso aqui também, essa partezinha aqui, ó. Essa parte branquinha a gente tira também. Que é pra quando a gente for fechar, ficar melhor. Mas aí a gente lava bem, né? Porque é algo que tem que ser bem limpo, não pode haver micro-organismo aqui dentro. A gente sabe que no ar também tem micro-organismos, então a gente tem que estar fazendo a coisa bem feita para não perder o alimento que a gente vai colocar aqui, porque ele já é bem escasso, né? Vai se tornar ainda mais escasso. Então eu vou terminar de lavar aqui e daqui a pouco a gente volta, tá? A palavra da cruz, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aqui estamos vivendo pela fé. A gente vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então a gente pode achar que isso tudo é meio que loucura, mas a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Bom, eu já lavei aqui, já lavei todas as minhas garrafas e agora eu vou pegar um materialzinho que a gente usa muito em casa para desinfectar muita coisa, né? Então a gente vai colocar álcool, tá? Dentro da garrafa. Não precisa ser muito, né? Não precisa ser muito, só o bastante pra passar por, ai meu Deus, toda a garrafa. E a gente vai pegar a tampinha, certo? Coloca aqui pra também passar pela tampa. E a gente passa, a gente mexe tudo. E a gente vai deixar um pouquinho aberto. Só porque a gente vai deixar essa garrafa assim, com esse pouquinho de álcool, até o dia seguinte, para que esse álcool possa evaporar. Para que esse álcool possa sair da garrafa sem a gente ter que mexer em nada, né? Eu não tô conseguindo tirar isso daqui agora, mas a gente vai fazendo nas outras. Então pronto, essa primeira parte a gente vai deixar de um dia pro outro, né? E depois eu trago aqui a continuidade que a gente vai estar fazendo pra quando as garrafas estiverem totalmente secas, a gente vai fazer a armazenagem, tá bom? Então, gente, as garrafas já passaram de um dia pro outro, já secaram
E agora eu quero entrar com vocês nessa parte da armazenagem, certo? Aqui eu reuni todos os ingredientes e materiais que a gente vai precisar nesse momento. Eu tenho aqui, só para dar um exemplo, certo? 2 garrafas, pode ser do tamanho que vocês quiserem e que vocês encontrarem também. O que importa é que sejam assim, né? Um pouco grandinhas, né? Para caber muita coisa. E eu já fiz 2 armazenagens, uma com arroz, certo? Eu coloquei aqui as informações, validade, quando foi armazenado, o que está sendo armazenado aqui. Então essas informações são importantes para a gente manter um padrão, certo? Quando a gente for guardar no local específico. Esse aqui eu fiz com arroz e esse daqui o feijão, certo? O tipo de armazenagem foi diferente. O arroz eu apenas coloquei força aqui para fechar a tampinha, né? Porque ele tem que ficar bem durinho. O importante é não deixar ar aqui dentro, porque o ar ele facilita a proliferação de micro-organismos, certo? Então o importante é a gente deixar sem ar dentro. Então o arroz é mais simples, que a gente consegue deixar, ó, bem durinho como pedra. Isso aqui é muito importante para a gente manter o alimento. E o feijão, como ele é um pouco mais difícil, né? Os grãos são maiores. Eu fiz o método com o álcool, certo? Esse método aqui, ele utiliza o álcool com um pedacinho de algodão, a gente molha no álcool, certo? E coloca na boquinha aqui da garrafa, em cima de um pedaço de alumínio, que a gente faz uma conchinha e coloca ele. E depois toca fogo. Depois eu posso trazer uma armazenagem dessa maneira aqui para vocês verem, certo? Agora eu só vou fazer as mais simples nesse momento, que é apenas fechando mesmo, bem forte na tampinha. Então eu queria fazer para vocês a armazenagem com açúcar, certo? O açúcar que é tão importante, né? Tudo é importante. E o flocão, tá? Então a gente vai colocar o flocão nesse daqui e o açúcar nesse outro. E os materiais que a gente precisa, eu comprei esse funil, certo? Porque facilita mais devido ao tamanho do buraquinho. Principalmente quando for colocar o feijão, certo? E eu peguei uma baciazinha só para colocar assim, para quando vai que caia, né, alguma coisa. Mas isso aqui é só opcional mesmo. Para as armazenagens de alimentos que você vai utilizar para fazer algo salgado, por exemplo, a gente utiliza folha de louro, certo? Folhinha de louro que a gente vai colocando nas camadas, eu vou mostrar para vocês. E alho. Esse é para o alimento que é salgado. Já o alimento que é doce, que a gente vai fazer alguma coisa doce no futuro, a gente usa a canela em pau e o cravo, certo? O cravo da Índia. Então eu vou mostrar para vocês o processo aqui, sim, outras coisas, né? Faca só para cortar, o plástico, durex para colar as informaçõezinhas, aquele negocinho de bilhetinho e um lápis pilô. Então vamos começar. Depois de estar tudo lavadinho, né? Tudo enxuto direitinho, com um cheirinho de álcool, tá bom? A gente coloca e a gente vai colocar o açúcar. Se você não conseguir colocar assim, como eu vou fazer, eu acho mais prático assim. Mas se você não colocar, aí você utiliza justamente essa baciazinha que eu coloquei aqui. Você pode estar utilizando para estar derramando, né, o alimento.
Vai colocando, vai dando uma batidinha. Vai dando uma batidinha. Aí a gente vai fazendo esse processo. Então a gente vai colocando, se o funil não der, a gente vai... Eu tô fazendo assim, colocando a faca pra ver se entra. Tá entrando. Tá entrando mais fácil. Até atingir uma quantidade assim, ó, de 4 dedos. Atingiu os 4 dedos, a gente vem com a canela. Canela cheirosinha. Cheirinho bom. Pode ser só um desse assim, ó. Pra economizar, né? Porque vão ter várias camadas até chegar no topo da garrafa. A gente pega uns pouquinhos assim e coloca. E a gente continua com as camadas. Para o açúcar descer mais rápido, ó, você vai fazendo assim, movimentos. Você vai com a faca lá dentro, aí faz assim, levanta. Vai lá dentro e levanta. Vai lá dentro e levanta, que o açúcar vai descendo bem, de uma forma bem natural. Então eu terminei aqui de colocar, ficou assim, certo? A gente tem que bater bem, coloca um pano no chão e vai batendo assim, ó. Vai batendo até ficar tudo bem durinho, certo? Quando tá bem durinho, feito pedra, aí a gente finaliza com um pedacinho de folha de alumínio, né? Aí faz uma conchinha assim. Bota o dedinho assim, faz uma conchinha e coloca. Eu já coloquei aqui a minha. E agora a gente pega um pedacinho de álcool, ou de algodão, que a gente vai molhar no álcool. Vai embebedar esse algodão. No álcool. Tira o excesso. Coloca na tampa. E agora a gente vai tacar fogo. Vou pegar um... E fecha rapidamente.
Tem que fechar bem forte. Fechar lacrar essa tampinha aqui com fita isolante, fita crepe, a fita que vocês tiverem aí. Eu vou colocar a minha com fita isolante. Fica bem presinho. Pronto, e agora a gente só vai colocar aqui no papelzinho. Eu consegui colocar 2 quilos de açúcar e meio do terceiro saco, quase meio, né? Um pouco mais, um pouco menos um pouco mais da metade, quer dizer. Então a gente olha a validade dos sacos. Um foi de maio de 2025, o outro de agosto de 2025. Coloquei já as informações só para deixar um padrãozinho, né? Ficou assim. A gente tá fazendo algo que é físico. Isso aqui é como se fosse uma arca física, como a Arca de Noé. Mas o objetivo disso daqui é bem espiritual. Então não é uma coisa tão natural, né? A gente faz isso pela fé. Então, em nome do Senhor Jesus, eu tenho apresentado isso ao Senhor, todo esse trabalho, e eu creio que Ele está abençoando conforme a sua vontade. Então, apresenta a Ti, Senhor, para que o Senhor venha com Teu poder e grande glória nos sustentar nesse tempo de tribulação que está por vir, Senhor. Que o Teu povo venha a se manter na fé e ter reserva não só de alimento físico, mas sobretudo espiritual, que é a nossa fé, que é a gente se manter até o dia da nossa salvação, até o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Estamos nos preparando, tanto físico quanto, sobretudo, e principalmente, o espiritual, que é o mais importante, tá bom? Então, nossa armazenagem de açúcar está feita. Bom, gente, vamos finalizar essa parte de armazenagem de alimentos que a gente utiliza de forma salgada, né? Eu tô terminando aqui agora a minha armazenagem de flocão de milho, certo? Aqui dentro deu 2 sacos daquele de 400 gramas e quase um saco inteiro, mais um saco inteiro. Então 2 sacos e meio mais um pouquinho, né? Quase 3 sacos. E eu gostei desse flocão, do flocão para armazenagem, por quê? Porque a gente consegue, ó, comprimir ele todinho. Então, quanto mais a gente fazer isso, ó, a gente pode fazer com o dedo mesmo, a gente vai comprimindo ele todinho até caber mais. O quanto a gente puder fazer caber aqui, melhor. Então, eu só queria finalizar essa parte, né, com vocês. Eu deixei para outra noite aquele que a gente tava fazendo do açúcar. O açúcar foi muito difícil porque a gente não consegue comprimir ele, porque ele tem aqueles cristalzinhos e eles simplesmente, quanto mais coloca, mais tem espaço para colocar. Então tava dando meia-noite já e eu ainda tava fazendo. Então eu gostei muito do flocão porque ele é mais simples, é só ir despejando e comprimindo. Então é isso, pessoal, eu vou
tá fazendo as armazenagens assim, certo? E que vocês também possam abrir a visão para os tempos em que estamos vivendo. Cremos sim que estamos na geração do arrebatamento da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está voltando para nos buscar, para buscar aqueles que permanecerão firmes na fé até o fim. Então guardemos a nossa fé, que é o nosso azeite de reserva. Lá daquela parábola das 5 virgens prudentes, eu gosto sempre de usar esse exemplo porque de fato, elas estavam aguardando a chegada do noivo. Elas estavam esperando elas não sabiam a que hora, a que momento o noivo chegaria. Mas o noivo chegou à meia-noite e ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Então, que estejamos prontos nesse momento, porque o noivo vai chegar, talvez até a meia-noite. E a gente sabe que meia-noite é um horário assim bem elevado da noite, que muitas vezes a gente tá no 15º sono, né? Mas assim será no tempo do fim. O sono representa a morte espiritual. Não caiamos nesse sono espiritual. Estejamos atentos, estejamos alertas, estejamos com o nosso azeite de reserva preparado para a nossa lâmpada estar queimando, a nossa lanterna está queimando no fogo do Espírito Santo. E também, enquanto a gente aguarda o nosso Senhor, a gente não pode ficar sem comer, né? Então, vamos preparar a nossa arca física também. A nossa arca espiritual, a nossa arca física, mas sobretudo a espiritual, porque a gente não quer ficar aqui, né? A gente quer ir para a glória do nosso Rei, Senhor Jesus. Queremos subir para o alto, para o seu repouso eterno. Queremos repousar com Ele das nossas obras. Queremos estar em família. Imagine a nossa família espiritual, todos que creem no nome do Senhor Jesus, todos juntos nas bodas do Cordeiro. Imagine, meus irmãos, quando a gente começa a imaginar o céu, quando a gente começa a imaginar a glória que será, a gente tá com o nosso Senhor Jesus ali, juntos no mesmo lugar, numa cidade, num lugar que Ele preparou pra gente desde a fundação do mundo, e estarmos ali com o Espírito Santo, estarmos ali com o nosso Senhor Jesus, estarmos ali com a glória do Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então que a gente pense nisso, que a gente pense no céu todos os dias, que a gente pense no arrebatamento todos os dias, porque assim a gente vai estar se preparando, assim a gente vai estar preparando a nossa alma, preparando o nosso corpo, preparando tudo, porque esse corpo aqui ele vai ser glorificado, está tudo escrito na palavra do Senhor. Então que possamos nos nutrir cada vez mais dessa palavra, que a gente possa guardar bem essa palavra aqui física, né? Porque vai haver perseguição, vai haver guerra, vai haver muita coisa e precisamos estar preparados. Então a direção que Deus nos dá se guardem, se protejam. Eu vou estar protegendo também. Eu creio que o Senhor vai estar nos protegendo também. Aqueles que têm uma aliança firme com o Senhor, Ele tem o poder para nos guardar de todo mal, meus irmãos. Então, Ele tem nos dado essa direção da gente estar não só se preparando assim, fisicamente, mas, sobretudo, espiritualmente, preparando tudo, a nossa casa, tudo. Quando, assim, Deus me trouxe esse hábito de estar sempre orando aqui em casa, sempre estar levantando as minhas mãos, orando, clamando, pedindo ao Senhor para que Ele consagre e abençoe essa casa, proteja essa casa de todo mal, de todo e qualquer mal. O Senhor venha guardar essa casa. Faça isso na sua casa também. Levante as suas mãos, amai, repreenda todo mal, repreenda todo espírito de morte, todo o inferno, todo espírito de roubo, de miséria, de tudo. Impõe a derrota contra o mal. E você vai ver a diferença que vai estar acontecendo no seu dia a dia. Faça isso todos os dias. Faça isso à noite, pela manhã, de meio-dia. Eu costumo fazer isso de meio-dia. E tem sido uma bênção. Tem sido a glória do Senhor na nossa vida. Se você quiser, eu posso fazer aqui no canal um vídeo só falando sobre essas orações, algo que o Senhor, o Espírito Santo, tem me trago um entendimento para fazer no meu dia a dia. Então, se você
tá interessado, se você gostou dessa dica, coloca aqui nos comentários, interaja para que esse vídeo possa chegar mais longe, tá bom? E eu possa fazer esse vídeo falando um pouco sobre as orações, tá bem? Então é isso, Deus abençoe a sua vida e vamos nos preparar para o que está por vir, porque mas o nosso Deus está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Até a próxima.